salvo, perdido, ou mais ou menos. Não existe. Ou eu estou salvo ou estou perdido. Então, se alguém pergunta a você, você é uma pessoa salva? Às vezes, quando alguém pergunta para a gente se a gente é salvo, a gente fica olhando para si, né? Eu não sou bom, né? Eu não sou bom, eu não... Realmente, Jesus não veio salvar a gente boa. Até se alguém aqui pensa que é bom, está redondamente enganado. Não existe bom, né? É verdade, nós podemos ser bons unicamente quando estamos em Cristo. Separado de Cristo, nós somos perdidos e maus. Agora aqui em Atos 16, 29 a 31, aqui ocorreu uma experiência interessante. O apóstolo Paulo e o apóstolo Silas estavam pregando o evangelho, foram apedrejados, foram levados para a cadeia, tiveram os pés amarrados em ferros e cheio de feridas. E o que estavam fazendo meia-noite? Cantando louvores a Deus. E o carcereiro ficou impressionado, mas como esse povo apanhou, está ferido, está com o pé amarrado no tronco, a ferro, né, e cantando. Alguma coisa sobrenatural, né? E naquele momento houve um terremoto, né? E a cadeia se abriu. E aquele tempo, quando um prisioneiro escapava de uma prisão romana, o carcereiro tinha de perder a cabeça. Ele era responsável. E ele pegou a espada para se matar. E o apóstolo Paulo estava preocupado com o que ali, no momento? Com a vida do carcereiro que o tinha maltratado, né? Ele falou assim: olha, não faça isso, que nós estamos todos aqui. Aquilo impressionou tanto o carcereiro que ele falou assim: senhores, o que é que eu devo fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Bem, o que aconteceu? Aquele carcereiro creu no Senhor Jesus, e o que aconteceu mais? Foi salvo. Será que crer no Senhor Jesus é suficiente? Claro que sim. O apóstolo Paulo não fala assim: olha, eu vou te dar uma lista de coisas para você fazer e outra lista para não fazer. Você crê no Senhor Jesus e será salvo. Então, queridos irmãos, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. É verdade que essa palavra crer, ela inclui lealdade, inclui confiança, inclui certeza. Jesus estava pregando no Mar da Galileia, e ele fez um milagre lá que alimentou 10 mil pessoas, né? A Bíblia fala de 5 mil pessoas, sem contar mulheres e crianças. Ali tinha mais de 10 mil pessoas, né? E agora aquele povo começou a seguir a Jesus. Até Jesus ficou um pouco desgostoso, falou assim: olha, gente, vocês estão me seguindo, não é porque vocês estão interessados na salvação. Vocês estão querendo é comer pão e peixe, só isso. Então, vocês devem se preocupar mais com o pão que permanece, não o pão que perece. Bem, aí perguntaram a Jesus assim: que faremos para realizar as obras de Deus? É crer naquele que ele foi enviado. Percebe que a resposta é parecida? Então, quando o carcereiro perguntou a Paulo e Silas: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa. Agora os judeus perguntaram a Jesus: nós queremos fazer as obras de Deus, e o que faremos para realizar as obras de Deus? Irmãos, observem bem a resposta. A obra de Deus, não é obra do homem, hein? Percebem? A obra de Deus é esta: que creiais naquele por ele foi enviado. Como assim obra de Deus? Eu crer é obra de Deus? É. Porque o homem sem o Espírito Santo, ele nem crê. O homem sem o Espírito Santo, ele quer viver uma vida aí de bagunça, de intemperança, de farra, né? Ele nem quer crer em Deus. Então é preciso que o Espírito de Deus trabalhe no coração do homem para que ele creia. Então por isso que Jesus falou assim: olha, a obra de Deus é essa,
que você creia naquele que ele enviou. Em Marcos, no capítulo 10, diz assim: pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Interessante, irmãos, esse homem, ele procurou a pessoa certa, fez a pergunta certa, e Jesus lhe deu a resposta certa. E ele foi numa atitude correta também, porque aqui diz que esse homem foi ao encontro de Jesus. Irmãos, existe uma pessoa melhor para a gente se encontrar que Jesus? Então ele foi na pessoa ideal. Ele teve um privilégio tremendo de encontrar-se com Jesus. E ele reconheceu que Jesus era alguém que poderia salvá-lo. Diz que ele se ajoelhou perante Jesus. Então ele foi a Jesus numa atitude correta, uma atitude humilde, ajoelhando-se. Perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bem, Jesus queria saber se ele estava se dirigindo a Jesus como homem ou como Deus. Por isso que Jesus falou assim: olha, por que você me chama de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Quero chamar a atenção dos irmãos para um detalhe importante aqui. Jesus mencionou para aquele senhor os mandamentos da primeira tábua ou da segunda? Segunda. Por que não mencionou a primeira? Os judeus, eles tinham uma ideia que deviam dar todo o respeito a Deus, mas o próximo que se danasse. Eles não se preocupavam com o próximo. Então, até para falar o nome de Deus, para escrever o nome de Deus, tinha uma caneta especial de ponta de ouro e tudo, e tinha aquela reverência para pronunciar o nome de Deus e tal. Mas os 6 mandamentos eles desprezavam. Por isso que Jesus não mencionou: ó, precisa guardar o sábado, não tomar o nome do Senhor Deus. Isso aqui não, teoricamente já faziam. Então Jesus só mencionou os 6 mandamentos: não matarás, não adulterarás. Só mandamento que se referia ao próximo: não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Qual foi a resposta do jovem? Olha, isso aí eu já obedeço faz tempo, eu já guardo 10 mandamentos faz tempo. Bem, Jesus, fitando-o, o amou. Irmão, Jesus olha para cada um de nós com amor. Ele não olha para nós para saber quais os nossos erros, nossos defeitos, o nosso fracasso. Não, ele olha com amor para salvar-nos. Só faltava uma coisa: aquele jovem era egoísta, egocêntrico, ególatra. O seu Deus era o seu eu. Então Jesus agora tocou na ferida do jovem, né? Então você guarda tudo mesmo? Então faz o seguinte: vende tudo que você tem e dá para os pobres. Você vai ter um tesouro no céu. Vem e segue-me. Jesus tocou no ídolo dele. Contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Irmãos, aquele jovem fez uma escolha. Jesus lhe ofereceu a salvação. Olha, você escolhe entre a minha pessoa, disse Jesus, e a sua riqueza. O que o jovem escolheu? A sua riqueza. Aquele jovem se perdeu, lamentavelmente. Irmãos, ele teve tudo ao seu alcance. Ele encontrou com a pessoa certa, ele se dirigiu a Jesus de uma maneira correta, ajoelhando-se. Ele fez a pergunta vital, né? Herdar a vida eterna, que é o que há de melhor que Deus pode oferecer para nós, né? Mas quando Jesus falou assim: olha, o jovem, escolhe, eu quero te salvar, eu te amo, mas eu respeito a sua escolha. Você precisa se livrar desse amor ao dinheiro. Diz que o jovem ficou triste. Parece uma contradição, né? Ele era muito rico e ficou muito triste. Geralmente tem gente correndo atrás do ouro, né? Quando aqui no Brasil se abre um campo de mineração, um campo de garimpagem, né? Quanta gente vai para lá e se matam e se devoram por causa do ouro, né? Mas aquele jovem escolheu o ouro. Ele rejeitou a Jesus. Irmãos, ele fez uma loucura, né? Mas interessante, cada um de nós
tem essa oportunidade de escolher. É verdade que Jesus quer salvar-nos a todos, mas Jesus é muito educado, né? Ele respeita. Ele fala assim: olha, eu estou à tua porta e bato. Se você abrir a porta, eu entro e vou te salvar. Mas ele espera que nós tomemos a decisão. O que nós queremos? Irmãos, naquele tempo, no meio dos judeus, eles pensavam assim: o cara que é muito rico, ele é abençoado por Deus, ele está bem. Mas quando aquele jovem rico se afastou de Jesus, Jesus diz assim, olhando os seus discípulos, diz: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. É pecado ser rico? Não. Na Bíblia nós temos Abraão era milionário. Temos Jó, diz a Bíblia que ele era o homem mais rico do Oriente. O homem mais rico do Oriente. Mas ele amava a Deus. A riqueza para ele não era obstáculo. Ele empregava a sua riqueza para socorrer o pobre, alimentar o faminto, cuidar das pessoas. Ele não se preocupava não se orgulhava daquilo. A riqueza para ele era apenas um instrumento para ajudar as pessoas. E Deus não falou: olha, Jó, vende tudo que tem. Não. Bem, então o que Jesus disse? Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Os discípulos estranharam. Por que estranharam? Já explicamos, né? Porque eles achavam que as pessoas ricas eram pessoas que estavam bem com Deus, que tinha muita riqueza porque foram abençoadas por Deus e estavam garantidas. Até esses dias eu estava ouvindo um médico muito conhecido no Brasil, muito famoso, né? E ele falou assim: olha, eu nem me preocupo com o céu. Eu estou com o céu garantido. Eu faço tanto bem para as pessoas que o meu céu está garantido. Eu nem me preocupo com isso. Certo ou errado? Errado. Então os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer. Agora Jesus esclareceu mais detalhes, não? Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Esse é o problema, não? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Agora os discípulos ficaram chocados. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Se o rico, com todas essas bênçãos, não pode ser salvo, o que vai sobrar para nós, né? Nós somos pobres, né? O que vai sobrar para nós, né? Bem, aí, irmão, Jesus falou uma verdade fundamental aqui. Para os homens é impossível. Irmãos, o que é impossível para os homens? Salvar-se. Irmãos, salvação não é difícil, não. Para os homens é impossível. Foi o que Jesus disse, né? Para os homens é impossível. Contudo, não para Deus. Porque para Deus tudo é possível. Então vamos gravar essa lição, irmãos. Eu me salvar não é difícil, é impossível. Mas eu ser salvo por Cristo, diz assim, para Deus tudo é possível. Então, podemos sair daqui salvos hoje? Toda certeza, toda certeza. Sabe por quê? Jesus já comprou a minha salvação. Então, quando alguém pergunta se você é salvo pela graça de Cristo, sim. Por mim, não. Até Lutero dizia assim: quando eu olho para os meus pecados, eu pergunto como eu posso ser salvo. Mas quando eu olho para o Calvário, eu pergunto como eu posso me perder. Então, a salvação não é uma possibilidade humana, mas é uma possibilidade divina. Jesus cumpre o que promete. Então, qual era o problema daquele jovem? Cristo contemplou o moço como ler-lhe a vida e a sondar-lhe o caráter. Amou-o. Eu acho muito bonita essa expressão, né? Jesus amou aquele jovem e ansiou dar-lhe aquela paz, graça e alegria que lhe haviam de mudar essencialmente o caráter. Falta-te uma coisa. Irmãos, o que faltava no coração daquele jovem? Amor. E o amor
É a essência da lei. Então eu posso professar, guardar o sábado, ser vegetariano, ser fiel dizimista, andar corretamente, tudo isso é importante. Mas se eu não tenho o amor de Deus no coração, estou perdido. Mas aí vem um problema, né? Será que eu posso produzir esse amor no meu coração? Não. Eu não posso produzir. Então João diz assim, o grande apóstolo, né? Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Então, como que esse amor entra no meu coração? Quando eu aceito a Jesus. Quando eu me entrego a Jesus, o Espírito Santo grava no meu coração o seu amor. Então eu não posso me arrepender por mim mesmo, eu não posso me converter por mim mesmo, eu não posso amar a Deus e o semelhante por mim mesmo, não posso, não tenho capacidade para isso. Mas ao entregar-me a Cristo, ao pedir que Cristo assuma o controle da minha vida, Ele põe esse amor no meu coração. Eu posso amá-lo agora, né? Então, o que faltava naquele jovem, Jesus usou uma expressão muito interessante, só uma coisa, né? Parece que é uma coisinha, né? Mas faltava tudo. Ele tinha uma religião formal, ele era membro do Sinédrio, nós diríamos hoje um membro do Conselho Geral da União, né? Membro do Conselho Geral da União. Ele era membro do Sinédrio, era um jovem culto, um jovem saudável, bonito, rico. Não é o que muita gente sonha hoje? Mas faltava o essencial. Seu coração era corrupto, seu coração era egoísta, só pensava em si mesmo. Mas Jesus queria fazer a mudança, mas Jesus não força, né? Diz assim, Cristo leu no coração do príncipe, uma só coisa lhe faltava, mas essa era um princípio vital. Carecia do amor de Deus na alma. Essa falta, a menos que fosse suprida, demonstrar-se-ia fatal para ele. Toda a sua natureza se corromperia. Com a condescendência, fortalecia o egoísmo. Para que recebesse o amor de Deus, devia ser subjugado ao seu amor supremo do próprio eu. Irmãos, a inspiração diz que nós temos dois grandes inimigos. Um se chama Satanás, o outro se chama eu. Satanás já foi vencido por Cristo, né? Mas o eu preciso vencê-lo com a graça de Cristo. Eu preciso colocar-me aos pés da cruz. Diz a inspiração que o lugar mais alto que eu posso alcançar é aos pés da cruz. Lugar mais elevado. Bom, agora vamos falar de outra pessoa. Agora Jesus respondeu a pergunta do jovem com outra experiência, né? Porque quando Jesus falou assim, olha gente, rico vai ter dificuldade para entrar no céu. Porque é rico? Não, porque confia na riqueza. Esse é o problema. Bem, agora apareceu um outro rico, né? Jesus encontrou-se agora com outro rico. E aqui fala de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um homem baixo, rico, corrupto, ladrão, desonesto, príncipe dos publicanos. Ele era funcionário público, trabalhava para o governo romano, cobrando imposto e recebendo suborno das pessoas. Muito rico. Bem, mas aquele homem, ele era desprezado pelos judeus. Os publicanos, ou funcionários públicos que cobravam impostos, eles eram odiados pelos judeus porque eram considerados traidores. Eles trabalhavam para o governo romano, cobrando imposto dos judeus para uma nação inimiga. E além disso eram desonestos, viviam dando golpe em todo mundo, né? Eram odiados. E para os judeus, um tipo daquele homem não tinha esperança para ele. Mas ele ouviu que Jesus tinha um discípulo que tinha sido publicano. Você lembra como se chamava? Mateus. Disse, olha, tem esperança para mim também. Tem esperança para mim. E ele agora, irmãos, ele pôs na sua mente, eu quero ver Jesus. Quero ver Jesus. E Jesus ia passar por Jericó, ele ficou tão feliz da vida. Irmão, será que Jesus ia passar por Jericó por acaso? Não, irmão, Jesus foi a Jericó para salvar Zaqueu. Jesus seguia um programa divino, não fazia nada por acaso.
Jesus foi ao poço de Sicar, em Samaria, para salvar aquela mulher. Jesus foi a Jericó para salvar Zaqueu. Bem, agora Zaqueu pôs na cabeça um sonho, né? Ver Jesus. Ele pensou assim: se eu conseguir ver Jesus, eu estou muito feliz. É um homem que perdoa, é um homem que cura, é um homem que ressuscita, um homem que só faz o bem. Eu quero conhecer esse homem. Bem, Jesus estava lá na cidade de Jericó, cercado por uma multidão, como sempre, né? E Zaqueu não conseguiu ver Jesus. Ficou muito triste. Ele era baixinho e a multidão atrapalhava, né? Sempre a multidão atrapalha, né? Bem, agora ele tem uma ideia genial, né? Ele esqueceu, irmãos, que ele era rico, ele esqueceu da sua posição social e, igual um garoto de rua, subiu na árvore. Assim, agora eu vou ver Jesus. E ficou lá escondido dentro dos galhos, né? Bem, Jesus passando, eu vou vê-lo. Eu vou ficar feliz com isso, né? Mas Jesus, irmãos, era Jesus quem tinha posto esse desejo no coração dele. Nada por acaso. Jesus é quem pôs no coração de Zaqueu o desejo de ser salvo. Bem, agora vem aquela procissão e Jesus de repente para frente à árvore, né? Olha para cima, irmão, Zaqueu quase cai de susto. Mas eu? Será que Jesus está olhando para mim? Mas eu sou um homem desonesto, eu sou um pecador, eu sou desprezado pela sociedade. E Jesus agora chama por nome: Zaqueu, desce. Eu quero convidar você para dormir comigo na sua casa. E Jesus não falou nada com ele assim: olha, Zaqueu, você é um camarada desonesto, você precisa devolver o dízimo, você precisa ser honesto aqui para frente. Não é nada disso. Jesus só entrou na sua casa e Jesus entrou na sua vida. E o que Zaqueu falou? Senhor, comparem com o jovem, né? Jesus falou com o jovem: olha, vende tudo que tem e dá aos pobres, né? E o jovem foi embora. O que Zaqueu falou? Senhor, olha, eu vou dividir a metade de tudo que eu tenho e vou dar para os pobres. E se eu fui desonesto com alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Irmãos, é fácil? Foi fácil o trabalho de Zaqueu? Dar o dinheiro para os pobres não é tão difícil não, mas chegar na casa de cada pessoa: fulano, é o seguinte, eu vim aqui, eu quero te confessar que eu fui desonesto com você, eu quero devolver. Fácil? Não. Na casa de outro: olha, fulano, eu era para ter te cobrado aí 10 denários, eu cobrei 30, eu quero devolver para você com juro e correção monetária. E agora Zaqueu foi de casa em casa fazer aquele trabalho. Fácil? Não. Mas ele teve encontro com Jesus. Quando a pessoa encontra-se com Jesus, irmãos, tudo muda. Quando ele pensa no que Jesus fez por ele, deixando o céu, tornando-se um homem para morrer a morte criminoso no Calvário. Assim, poxa, Jesus fez muito por mim. O que é o que eu estou fazendo por ele? Não é nada, não? Bem, então Zaqueu recebeu Jesus. Mas sempre tem uns inimigos, né? O que os fariseus falaram? Mas Jesus entrar na casa de um homem desse? Irmãos, se tem aqui, nessa reunião de hoje, alguém que se considera o pior, Jesus vai entrar na sua casa. É só você deixar. Jesus veio salvar perdidos. Bem, o que falaram agora os fariseus? Mas Jesus, que diz que é o Messias, entrando na casa de pecadores como Zaqueu? Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Para Jesus não há caso insolúvel. Você pode achar que você é o pior, você pode achar que para o seu caso não tem esperança, mas tem esperança. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Jesus tem dificuldade, irmãos, em salvar gente boa. Gente boa é difícil, não? Não que para ele seja impossível, é que a pessoa que acha que é boa, ela não sente necessidade de salvação. Ela acha que ela é boa, então ela tem dificuldade de aceitar a salvação. Mas Jesus, ele salva qualquer que o aceitar.
Então a palavra de Deus diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira. Ele vai salvar o mundo todo? Não vai. O sangue de Cristo é suficiente para salvar o mundo todo, mas ele só salva os que creem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Qual é a nossa condição? Irmãos, antes de Deus nos salvar, nós precisamos reconhecer que estamos perdidos. Ele só salva quem se considera perdido. Que quem acha que já é bom não precisa de salvação, né? Observe, irmãos, vamos aqui, eu vou ler uma lista de problemas aqui para vermos como nós estamos. Observe, ninguém engane sua própria alma nessa questão. Se abrigardes orgulho, será que tem alguém que diz assim: eu não sou como os demais, eu sou melhor? Se abrigardes orgulho, amor próprio, desejo de supremacia, vanglória, ambição egoísta. A inspiração diz que os pecados que mais aborrecem a Deus são orgulho, egoísmo e cobiça. Os pecados mais aborrecíveis a Deus. Murmuração, amargura, pessoas que guardam mágoa no coração. Eu perdoo, mas não esqueço. Maledicência. Você já falou mal de alguém hoje? Mentira, engano, calúnia. Se tem essas coisas, não tendes Cristo em vosso coração. E as evidências demonstram que tendes a mente e o caráter de Satanás, não de Jesus Cristo, que era manso e humilde de coração. Deveis ter um caráter cristão que subsista. Podeis ter boas intenções, bons impulsos, podeis falar compreensivelmente a verdade, mas não estáis habilitado para o reino dos céus. Vosso caráter tem em si um material ordinário, que destrói o valor do ouro. Não alcançastes a norma, não tendes em vós o cunho divino. Os fogos da fornalha consumir-se-ão, porque sois ouro inútil, falso. Pesado, né? O que é o homem sem Cristo? É isso aqui. Será que Deus vai me levar para o céu de qualquer jeito? Não. Eu preciso ser transformado. Deve haver conversões completas entre os que pretendem crer na verdade, ou eles cairão no dia da prova. O povo de Deus deve alcançar norma elevada, devem ser uma nação santa, um povo peculiar, geração eleita. Tem conserto para mim? Tem conserto para nós? Claro que tem, claro que tem. Deus quer fazer uma obra completa em nossa vida. Necessitamos de uma reforma completa em todas as nossas igrejas. O convertedor, poder de Deus, deve penetrar na igreja. Buscai ao Senhor com todo fervor. Abandonai vossos pecados e esperai em Jerusalém até que seja revestido do poder do alto. Permiti que Deus vos separe para a obra. Purificai vossa alma pela obediência à verdade. A fé sem obras é morta. Não adieis o dia do preparo. Não dormiteis no estado de falta de preparo, não tendo óleo nem em vossos vasos, nem em vossas lâmpadas. Que ninguém deixe sua segurança para a eternidade depender do acaso. Quer dizer isso? Bom, eu vou ficar na igreja, vou ficar firme aqui na igreja, vamos ver o que acontece depois, né? Não. Eu tenho de saber de que lado eu estou. Se eu estou com Cristo ou estou separado de Cristo. Não deixeis que o assunto permaneça em perigosa incerteza. Perguntai-vos sinceramente: estou eu entre os salvos ou entre os que não estão salvos? Subsistirei ou não subsistirei? Somente aquele que é limpo de mãos e puro de coração subsistirá naquele dia. Será que eu posso me converter, irmãos? Não, eu não posso me converter, mas eu posso ser convertido. Jesus, ele tem poder. Romanos 1,16 diz assim:
O Evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho de Cristo é poder. João 1:12 diz assim: a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Então, irmãos, precisamos entender o seguinte: eu não posso, eu não tenho poder, eu não tenho capacidade, mas Deus tem. Se eu permitir que Ele assuma o controle da minha vida, Ele faz uma obra completa. Irmãos, o que é que significa entregar-se a Cristo? Mateus 16:24 diz assim: se alguém quer, primeira coisa, quantos querem ser salvos aqui? Quantos? Eu também quero. Se alguém quer vir após mim, primeiro passo, querer, né? Segundo, negue-se a si mesmo. Terceiro, tome a sua cruz. Quarto, segue-me. Precisamos avaliar o custo, né? Estamos dispostos, queridos irmãos? Vale a pena? Vale a pena. Só que eu tenho de reconhecer que eu não posso, mas Cristo pode. Eu devo orar: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não posso. Toma a minha vida. Assume o controle. Ele pode. Ele quer fazer uma obra completa na minha vida. É Deus quem circuncida o coração. Toda a obra é do Senhor, de princípio ao fim. Pode dizer o pecador a perecer: sou um pecador, perdido. Mas Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diz ele: eu não vim chamar justos, mas sim pecadores. Sou pecador. Ele morreu na cruz do Calvário para me salvar. Nenhum momento mais preciso ficar sem me salvar. Ele morreu e ressurgiu para minha justificação. E me salvará quando? Agora. Aceito o perdão que prometeu. É Ele quem nos salva, queridos irmãos. Eu não tenho poder para me salvar, mas Ele tem. Aqui diz assim: na profecia de Daniel, acha registrado de Cristo que Ele havia de expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Toda alma pode dizer, por sua obediência perfeita, satisfez Ele os reclamos da lei, e minha única esperança está em olhar para Ele, como meu substituto e penhor, que obedeceu perfeitamente a lei por mim. Pela fé em seus méritos estou livre da condenação da lei. Ele me veste de sua justiça, que responde a todas as exigências da lei. Sou completo naquele que introduz a justiça eterna. Ele me apresenta a Deus nas vestes imaculadas, das quais nenhum fio foi tecido por qualquer instrumento humano. Tudo é de Cristo. E toda glória, honra e majestade devem ser dados ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Muitos pensam que devem esperar por um impulso especial, a fim de poderem aproximar-se de Cristo. Mas só é necessário ir na sinceridade de propósito, decididos a aceitar os oferecimentos de misericórdia e graça que nos foram feitos. Devemos dizer, quero repetir de novo: Cristo morreu para me salvar. O desejo do Senhor é que eu seja salvo, e irei a Jesus tal qual estou, sem demora. Agirei confiando na promessa. Ao atrair-me Cristo, atenderei. Diz o apóstolo: com o coração se crê para a justiça. Ninguém pode crer com o coração para a justiça e obter justificação pela fé, enquanto continuar nas práticas das coisas que a palavra de Deus proíbe, ou negligenciar dever conhecido. Irmãos, aquele ladrão na cruz, ele foi ladrão, né? Criminoso. Quando ele estava com Jesus na cruz,
Os dois começaram a blasfemar de Cristo. Mas o ladrão da direita, ele mudou. Ele começou a pensar, poxa, Jesus, ele, lá no palácio de Pilatos, ele foi declarado inocente. Herodes o maltratou e ele não reagiu. Aqui na cruz, sendo torturado, escarnecido, cuspido, desafiado, ele só falou o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse aqui não pode ser, ele não é um criminoso. Ele agora falou com o outro: olha, será que você não percebe que nós estamos aqui porque merecemos? Mas esse aqui nenhum mal fez. Ele agora faz um apelo a Jesus. Irmãos, Jesus esteve crucificado das 9 às 3 da tarde. Aquele ladrão, ele reconheceu a Jesus como seu Salvador já por volta do meio-dia aí, né? Ele fez um pedido: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Na verdade te digo hoje que você vai estar comigo no paraíso. Aquele jovem se entregou a Jesus. Alguém chama ele de bom ladrão. Não, não era bom ladrão, não. Ladrão não é bom e bom não é ladrão, né? Ele era criminoso. Mas quando se entregou a Cristo, ele não era mais ladrão. Ele era uma nova criatura, né? Irmãos, ele fez o pedido e foi salvo. Completamente. Nós precisamos ser salvos da mesma maneira. Não importa como tenha sido a minha vida no passado, a sua vida no passado. Se nesse momento eu me entrego a Jesus, o que Jesus disse para mim? Na verdade, te garanto, você vai estar comigo no paraíso. Irmãos, precisamos sair daqui com esse pensamento. Senhor Jesus, lembra-te de mim. João 6,37 diz assim: todo que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Maneira nenhuma. Jesus quer salvar-nos. Amém.